na hora que o senhor começou a falar. Eu falei, vou embora, tchau, até semana que vem. Ó, a conexão caiu. Pô, não se pode brincar que os caras levam a sério, meu. Deve estar no comando de voz aí, professor. Caraca, viu, meu? É o Google. Bom, negócio é o seguinte, ó, a proposta indecente que eu tenho para vocês é a seguinte, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a relação de atividades para P1, tá? Então, a primeira, aquela produto solubilidade individual. A segunda, professor, não está aparecendo nada. Agora voltou. tá, é que deve estar a conexão, o sinal deve estar meio devagar. O senhor está travando toda hora, tá falando e tá mexendo. Então, cara, eu vou mais devagar aqui, então. Mas, assim, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela dividida ou não? Não. Eu também esqueci de dividir a tela. Ó, eu vou mostrar. Agora sim. Agora sim. Ó, tá vendo a relação de atividades? Não, tá escuro. Não, professor. Caraca. O que vocês estão vendo, né? O senhor. Estão vendo a mim? Ainda. Aqui está falando que vai começar a compartilhar ainda. Ah, então tá bem lenta mesmo. Alguma coisa engraçada que eu não deveria estar. Agora está começando a compartilhar. Está aparecendo abriu. sua tela. Agora abriu. Sim, acho que agora normalizou, professor. Tá. Beleza. Então, vamos rezar para que agora fique normal. Então, essas são as atividades que a gente tem. Se travar ou diminuir, aí vocês me avisam que a gente vai indo mais lento, tá? Eu vou abrir uma por uma. Ó, atividade 1 é essa aqui, ó. Tá, que é aquela do produto de solubilidade. Essa já venceu, tá? Já estourou o prazo. Se mandar, tudo bem, né? Eu vou conferir a data. Se for o caso, a gente diminui a nota, o caramba, mas vale alguma coisa. Atividade 2 é essa aqui, o relatório. Relatório de cloretos. Isso era para o dia 11, mas acho que a gente adiou para hoje, né? Para amanhã. Então, dá para esperar até amanhã, tá? Então, essa daqui, que é aquela que vocês iam preencher, né? Só substituir esses cálculos que tem aqui, ó, usando essa fórmula, tranquilo. Tá legal? Tudo bem, gente? Ô, professor, eu acho que eu enviei essa atividade 2, mas o senhor não me respondeu no e-mail. Será que o senhor recebeu? Não respondi porque eu não corrigi nenhuma ainda. Sim, o senhor responde, então. Eu respondo. Quando eu pego, eu respondo. Pelo menos assim, recebido, tá? Então, eu respondo sim. Eu não recebi nada, então é porque o senhor ainda não abriu. Não abri, exatamente. Mas exatamente, a semana que vem é semana de prova. Então, nessa semana, é a semana que a gente tem para corrigir essas coisas, tá? Então, eu vou corrigir, se eu não corrigir até lá, nesse dia, pelo menos, eu vou estar corrigindo isso. Então, se tiver alguma coisa semana que vem, provavelmente eu não vai ter aula, né? Porque é semana de prova. Mas aí, qualquer coisa, vocês mandam e-mail, que eu vou estar em contato pelo e-mail, ou talvez até eu abro o Zoom, não para dar aula, mas para tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Ver se tem algum relatório que não foi mandado. Bom, aí aqui é aquela do relatório, que era só preencher o que vocês viram. Essa era tranquilo, esse relatório é relatório para tirar nota máxima, né? Depois, essa daqui, a 4, que era para fazer os cálculos do cloreto, né? Então, isso daqui
e ainda está dentro do prazo, né? Dia 23. E a atividade 5, que era das reações iônicas, para você escolher 5 reações, tá legal? Essa parte de reações iônicas, a gente já discutiu bastante sobre isso. Então, a minha proposta hoje é a seguinte: vocês precisam aprender a fazer esses cálculos de qualquer maneira. Professor, Oi. o senhor está aberto a negociações? Depende da negociação. Então, professor, desculpa, eu sempre eu que peço, que falo, enfim. Será que o senhor autorizaria essas 3 atividades que são para o dia 23, a gente entregar dia 25? Porque semana que vem, a gente vai ter prova de verdade, prova, não é TP. E tem bastante TP para entregar até o dia 23 de outras matérias. Se o senhor Peraí, deixa eu ver. autorizar... Dia 23 é quarta. Isso. Só se a gente pode fazer uma negociação. Mas, assim, negociação mesmo, tá? Eu aceito você entregar dia 25, você e todos, né? Desde que vocês se comprometam a entregar até dia 23 tudo que vocês puderem. Porque senão fica muita coisa para corrigir dia 25. Tá bom, professor. Não, quem já estiver pronto, os trabalhos que eu já tiver feito, então, mandem o máximo possível. Se ficar uma pendência, essas aí do dia 23, eu recebo até dia 25 sem descontar. Beleza. Obrigada, professor. Tá? Mas você se compromete a me entregar tudo que você puder antes. Sim. Mas a gente pode passar para os alunos que não estão... Claro, lógico, é direito de todos. Pode, não, deve. Tá bom. Eu vou passar, então, professor. Preferencialmente dia 23, mas se entregar até dia 25, o senhor não vai descontar, não. O limite é máximo, tá? Agora, tem o seguinte, se fosse dia 23, e tu me entregasse dia 25, eu ia descontar 10% ou 20%. Eu vou receber até dia 25, mas se passar do dia 25, o desconto é 50%. Tá bom, professor. Tá? Então, eu divido a nota por 2. Se passar do dia 25, eu divido a nota por 2, tá? Bom, o negócio é o seguinte. Quando você vai fazer uma análise em laboratório, a gente precisa montar um método. Quando a gente monta um método no laboratório, é a obrigação da gente colocar a maneira de calcular. Então, você vai ver qualquer método analítico, seja feito por mim, seja feito pela BNT, a STM, farmacopeia americana, farmacopeia brasileira, sempre vai ter a fórmula de cálculo, tá legal? Então, no relatório de vocês, eu deixei a fórmula de cálculo, que é com o objetivo de vocês aprenderem a lidar com isso. Então, está lá a fórmula, é substituição, e colocar e substituir. Não tem segredo, tá legal? Agora, se a gente fosse fazer uma prova, eu não ia te dar a fórmula. Quer dizer, normalmente eu faço assim, eu coloco 2 exercícios, num eu te dou a prova, num eu te dou a fórmula e no outro não. Para que você seja capaz de aprender a calcular, independente de ter a fórmula ou não. Deu para entender? Ok? Ok. Então é o seguinte, aprender a calcular isso aqui, vocês têm que aprender de qualquer jeito. Porque analítica é isso, tá legal? É basicamente, principalmente, aprender a fazer esses cálculos, tá legal? Então, você tem que aprender de qualquer jeito. E aqui não tem meio termo. Se você conseguir cair a ficha, que é uma coisa relativamente simples, se cair a ficha, você vai achar isso muito fácil. E vai resolver todo o teu problema, porque
no segundo bimestre, basicamente, vai ter esses cálculos até o final do ano. Então, tu resolveu agora, tu vai resolver sempre. Deu para entender? Agora, se você, por exemplo, perdeu essa aula ou não entender essa aula, porque o cara pode perder essa aula e pegar a matéria, que esse resumo que eu estou colocando aqui, eu vou colocar no material didático. Então, se o cara pode pegar isso aqui e entender, tirar uma dúvida, alguma coisa, ele pode entender isso. Se o cara pegar isso aí e entender, beleza. Agora, se ele não entender, perder a aula, ou assistir a aula hoje e não entender, ficar com vergonha de perguntar, e aí o que o cara faz? Ele decora, ele faz uma sequência de decoreba, né? Primeiro isso, depois isso, depois disso. Quando o cara faz isso aí essa matéria é um inferno. Aí o pessoal, a gente explica, e o cara erra o tempo inteiro. Então, o segredo é entender isso, tá legal? Portanto, tudo que eu falar, se a minha voz cortar alguma coisa, vocês me avisam, porque hoje é muito importante vocês entenderem, tá? Então, qualquer coisa que vocês não entenderem, me interrompe. Combinado? Combinado, professor. Combinado. Ó, o negócio é o seguinte, lembra aquele exercício que ficou para vocês fazerem individual? É esse exercício aqui. A única diferença é que esses valores que estão aqui, ó, são todos diferentes, tá? Eu mudei os valores, que é para eu poder fazer isso aqui, vocês entenderem. Uma vez que você entendeu isso, você faz qualquer outro. Tá legal até aí? Sim. Tranquilo. Ó, imagina que alguém aqui que está assistindo essa aula trabalha numa farmácia de manipulação. Tá? Tem alguém nessa situação? Mas, ou pode ser que não tenha, ou que tenha alguém e não está sem microfone, mas de qualquer jeito vocês já viram, né? Como é que funciona uma preparação de um medicamento, por exemplo, de uma homeopatia, ou coisa do tipo? Você prepara uma solução mãe. Então, você sabe quanto tem ali dentro, porque você preparou. Isso é o que eu chamo de padrão. Uma solução que você preparou para ter aquela quantidade. Então, você sabe exatamente quanto tem. Tá legal até aí? Semestre passado, a gente falou sobre um estudo de caso e a gente mostrou a importância da estequiometria. Tá legal? Lembram disso? Sim. Sim. O que era mais importante ali, né? Era você perceber o seguinte: na química, 1 grama do reagente A não reage com 1 grama do reagente B. Depende do reagente. Agora, 1 equivalente grama do reagente A reage sempre com 1 equivalente grama do reagente B, independente de quem seja A e de quem seja B. Tá claro até aí? Sim. Sim. Então, imagina que eu tenho 2 caras reagindo. E eu sei que um equivalente de um reage com o equivalente do outro. Se eu tiver 2 equivalentes de um, reage com 2 equivalentes do outro. Se eu tiver 5 equivalentes de um, reage com 5 equivalentes do outro. Então, se eu tiver uma amostra que eu não sei quanto tem, por exemplo, eu tenho uma amostra de cloreto e eu quero saber quanto tem de cloreto. Eu não sei quanto tem, eu quero saber quanto tem. Se eu encontrar alguém que reage com esse cloreto e conseguir saber quantos equivalentes gramas desse cara eu preciso para consumir todo aquele cloreto, eu já sei quantos equivalentes gramas de cloreto eu tenho. A partir daí eu consigo calcular a massa. Está claro até aí? Está legal até aí? Então, repara, o grande segredo desse cálculo é você perceber essa coisa simples. Então, olha, quando você vai para o laboratório, o que você faz numa titulação? Você coloca uma bureta que você tem um volume muito preciso, justamente para você saber qual é o volume que você está gastando. Por quê?
Porque você vai colocar aqui dentro um reagente que você sabe exatamente qual é a concentração dele, porque você preparou. Repara que, por exemplo, o nitrato de prata, o pessoal preparou para ser 0,1 normal. Só que você não consegue preparar o nitrato de prata exatamente 0,1 normal, porque o nitrato de prata ele absorve umidade do ar, ele reage com o ambiente. Então, você pensa que está pesando aquilo, está lá na balança, mas não é real. Então, o que você faz? Você tem que comparar com um padrão. E aí você corrige essa normalidade. Por isso, esse fator aqui. Então, esse fator aqui corrige essa normalidade, porque essa solução, que para mim não era nada, agora é uma solução padronizada. Está claro isso? Sim. Vocês, eu cheguei a falar para vocês da história do cabo de vassoura? Sim. Então, o nitrato de prata, antes da padronização, é um cabo de vassoura. Quando eu padronizo, eu transformo esse cara num padrão. Para quê? Para eu saber exatamente quanto eu tenho dele. Por quê? Porque quando eu sei quanto tenho dele, eu posso saber quanto tem aqui dentro. Tá legal até aí? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse nitrato de prata gota a gota aqui dentro, que nem vocês viram a gente fazer no laboratório, vou colocar isso gota a gota, até que o último cloreto que tiver aqui reaja com ele. Como é que eu consigo enxergar que o último cloretinho ali reagiu? Com o indicador que vai ficar vermelho tijolo. E aí, nesse ponto, eu sei que exatamente tudo que tinha de cloreto reagiu com nitrato de prata. Ou seja, nesse momento, o número de equivalentes do nitrato de prata é exatamente igual ao número de equivalentes Então, o que todo mundo tem que saber até agora? Que quando a reação parou, naquele momento que eu parei a reação, em qualquer momento da reação, mas naquele momento que parou, eu sei que a quantidade de equivalentes que tem ali é exatamente igual à quantidade de equivalentes que tinha aqui. E como eu gastei isso aqui e reagi tudo, eu sei que aqui dentro não tem mais nenhum equivalente grama desse cara. Veio, e esse cara eu sei exatamente quanto tem. Tá legal até aí? Repara, alguém pode me responder o seguinte? Para que eu coloco uma bureta aqui? Eu poderia colocar uma proveta. Né? Por que eu coloco o nitrato de prata numa bureta? Porque ele é mais preciso? Precisão volumétrica? Ele é mais preciso e aí eu vou conseguir medir exatamente o volume, não é isso? Exatamente. Então, repara, o número de equivalentes é normalidade vezes volume ou massa sobre equivalente. Depende do que me interessa. Repare que eu estou falando do nitrato de prata, que é o meu agente titulante. Cara, toda cara que eu ponho na bureta é o meu agente titulante. Todo cara que eu coloco na bureta, eu sei a normalidade, porque senão não poderia usar na bureta. E eu sei o volume, que é por isso eu estou usando a bureta. Ou seja, quando eu vou calcular o número de equivalentes do titulante, eu sempre vou usar a normalidade vezes o volume, porque é o que eu tenho. Massa sobre equivalente, o titulante não faz o menor sentido. Deu para entender isso? Aí, no caso, né, professor? Sempre que quiser saber o equivalente grama, tem que ser somar a normalidade com o volume. No meu titulante, sim, porque é justamente por isso que ele é meu titulante. Porque eu sei a normalidade dele e eu sei o volume que eu vou gastar. Tá claro? Certo. Só que aqui eu quero a massa de cloreto de sódio. Então, não me interessa a normalidade e o volume, até porque eu nem sei o volume da amostra, eu sei, 15 ml, mas a normalidade dele eu não sei. Também não me interessa, eu quero saber massa. Como eu posso calcular? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, tá? Como eu quero saber do meu cloreto de sódio, eu preciso calcular o número de equivalentes também.
tá? Como eu quero saber desse cara aqui, normalidade e volume não faz o menor sentido. Agora, massa, sim. E equivalente grama, eu sempre consigo calcular. Então, para mim, é extremamente interessante eu usar aqui massa sobre equivalente grama. Por isso que, numa titulação, eu sempre calculo o número de equivalentes usando normalidade vezes o volume do nitrato do titulante e massa sobre equivalente do titulado, porque do titulado eu quero a massa. E do titulante eu sempre tenho a normalidade e o volume, tá claro? Mas, gente, vamos deixar a coisa bem clara, tá? Essa aula aqui vai chegar um momento que vai parar, eu não vou avisar de novo, né? Quando parar, eu volto, tá? Então, vocês já estão sabendo disso. Tá legal até aí? Então, a lei de Richard, não precisa saber que é a lei de Richard, só precisa saber o que isso significa. Numa reação química, o número de equivalentes do reagente é igual, sempre. Então, como do meu titulante eu sempre vou ter normalidade vezes o volume, eu vou usar normalidades e volume do titulante, e do titulado eu vou usar massa sobre equivalente. Só que, assim, é sempre legal você lembrar que, como eu estou querendo a massa em gramas, o meu volume tem que ser em litros. Porque se eu usar o volume em mililitro, eu vou ter massa em miligrama. Tá legal até aí? Ok, professor. Normalidade de volume do nitrato de prata, massa sobre equivalente do cloreto de sódio, porque aqui eu estou falando, eu quero a massa de cloretos presente na amostra, e depois eu peço a concentração em porcentagem de NaCl. Então, aqui eu deveria ter sido mais claro, né? Deveria ter colocado a massa de cloretos como NaCl, tá? Mas era isso que eu queria. Tá legal até aí? Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, aí vai no passo a passo, tá? Então, no nosso caso, o titulante é o nitrato de prata e o titulado é o NaCl, tá? Quer dizer, o nitrato de prata que vai na bureta e o NaCl que vai no L, tá? Daí eu vou transferir para cá as informações que eu te dei no enunciado, tá? Que são as informações que a gente consegue no laboratório. Normalidade 0,1 vezes 0,9985. Então, normalidade 0,1 vezes 0,9985. Nesse momento, sempre tem alguém que pergunta, ou se não pergunta, pensa e não pergunta porque está com vergonha. Poxa, eu sempre tenho que multiplicar pelo fator? Sempre. Porque se eu não multiplicar pelo fator, eu tenho um cabo de vassoura. Se eu multiplicar pelo fator, eu tenho um padrão. Então, eu preciso de um padrão. Então, eu sempre vou multiplicar, tá? E aqui, o volume, é o volume, aqui, titulante, nitrato de prata. Então, aqui, escreve aqui, isso aqui é volume da amostra. Escreve aqui, volume da amostra. Volume do titulante. Escreve isso, que é para não confundir, Volume do titulante, 25,1. As pessoas que memorizam, que não entendem isso, vira e mexe, usa aqui os 15. Entendeu? É do titulante, não é o volume da amostra, né? Que eu quero calcular a massa do meu titulado, né? Eu quero calcular a massa, tá? O volume do titulante é o nitrato de prata. Eu quero calcular o volume do nitrato de prata que eu tenho ali. Eu tenho a normalidade do nitrato de prata, o volume tem que ser do nitrato de prata. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui o volume que é 25,1, que foi quanto eu gastei na bureta. Então, eu vou aqui, 25,1 ml. Só que eu preciso lembrar que eu tenho que calcular isso em litros. Então, eu já transformo isso em litros, 0,0251. E aí, do meu titulado, né, que é o meu cloreto de sódio, a massa é o que eu quero saber. O equivalente grama do cloreto de sódio é sempre calculado pela massa dividido, como o cloreto de sódio, o sódio é mais 1 e o cloreto é menos 1,
é massa dividido por 1. Esse 1 aqui é como a gente calcula o equivalente grama. Nesse momento, lembra do cloreto de sódio. E aí, a cada titulação que a gente for fazendo no laboratório, eu vou explicando para vocês como é que a gente chega nesse número. Aqui é esse cara é mais 1, esse cara é menos 1. A prata é mais 1 e o nitrato é menos 1. Então, a relação é de 1 elétron. Então, mol por 1. Tá? Então, aqui, ó, o Na é 23 mais 35,5. Isso aqui vai dar, isso aí dividido por 1, né? Que é ele mesmo, né? Então, isso aqui vai dar 58,5 gramas por equivalente grama. Alguma dúvida até aí? Professor, eu não sei se o senhor se é proposital, mas os valores que o senhor passou para a gente são outros. Eu sei que a resolução é a mesma, mas são outros valores. Não, é proposital, porque se eu colocasse eu estava resolvendo para vocês. O que eu quero é que você aprenda aqui, e uma vez que você aprendeu aqui, aí você usa para qualquer um. Alguma dúvida até aqui? Para mim, tranquilo por enquanto, professor. Então, vai ser tranquilo sempre. Porque, assim... Professor... Fala. Ah, tá, é que você acho que não me ouviu. É que... Peraí. Tá, o que é este... você tá fazendo massa... Esse daí é a parte do NaCl, esse é o titulado. Para a gente descobrir, vamos fazer a assim, gente tem que fazer massa sobre... Peraí, vamos fazer assim, ó. Esse daqui é o meu titulante, que eu tinha colocado aqui em vermelho. Esse aqui é o NaCl, que é o que eu titulei, que eu coloquei em azul. Tá? Então, esse daqui é o meu titulante, quer dizer, o cara que está titulando. Esse aqui é o meu titulado, quer dizer, a minha amostra. Por que eu estou falando em titulante e titulado, em vez de falar nitrato de prata e amostra do cloreto? Porque eu vou fazer isso nisso, eu vou falar isso em iodometria, eu vou falar isso em determinação de ferro, em ácido fosfórico, em ácido clorídrico, que a gente fez no ano passado. Quer dizer, não importa quem está na bureta. Na bureta eu sempre vou usar normalidade vezes o volume. E aqui embaixo sempre eu vou usar massa sobre equivalente, que é o que faz sentido. Então, para ficar mais claro, deixei isso em vermelho e isso em azul. Tá legal até aí? Tá bom. Tá claro? Então, aqui, olha. A massa de cloreto de sódio sobre o equivalente grama do cloreto de sódio, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Até hoje, eu sempre tive problema de cálculo com o pessoal que está fazendo isso, justamente porque o cara faz uma confusão danada entre a massa de cloreto de sódio e a massa de amostra, o volume de titulante e o volume da amostra. Então, deixa claro aqui quem é quem, que isso facilita muito a tua vida. Por exemplo, o equivalente grama aqui é do NaCl. Se eu quisesse massa de cloreto Cl-, eu usava o equivalente do Cl-. Deu para entender? E a normalidade vezes o volume é do meu titulante, então eu vou deixar isso aqui em vermelho. Então, aqui na própria fórmula, você já vê quem vem da onde, tá? Aí, uma vez que eu fiz isso, é só substituir, tá? Então, olha, a massa... A massa, o Cacildo, aqui, a massa de cloreto de sódio. Parece que está dando mais trabalho, né? Às vezes a gente fica querendo fazer a coisa mais rápida para ganhar tempo e acaba depois não entendendo nada. É igual normalidade. Normalidade vezes o volume
vezes o equivalente grama. De quem? De quem eu quero calcular. NaCl. É meio. Eu acho que, assim, às vezes eu acho que eu fico chato, né? Porque eu fico colocando tudo passo a passo, mas eu acho que a maneira mais fácil de aprender, né? Que aí tu não vai ter problemas, né? Então, aqui, ó, a normalidade 0,1 vezes 0,9985 vezes o volume, está ali, 0,00251, vezes o equivalente grama, que eu já calculei, já estou com ele pronto, tá? Então, o equivalente grama está aqui, 58,5. Professor, o equivalente grama, então, é a molaridade A sobre massa 1? molar, não a molaridade. Molaridade Perdão. é a massa molar, aquele que a gente pega na tabela periódica, tá? Dividido pela quantidade de mols de elétrons doados ou recebidos na reação. Então, se vai Então, 1, é mol por 1. Se vai 2, é mol por 2. Se vai 3, mol por 3. tá. Então, se fosse um alcalino terroso, seria Mol por sobre 2. 2. É. Entendi. Geralmente são números pequenos, número inteiro e pequeno. Normalmente 1, 2, 3. Entendi. Isso daí é legal que você tenha dúvida agora, porque isso é uma dúvida legal, porque à medida que a gente vai fazendo, essa dúvida vai aumentando, a gente vai tirando a dúvida e aos poucos você vai ficando craque nisso aí, tá? O importante nesse momento é você conseguir ter essa dúvida. Você teve essa dúvida, para mim, eu estou feliz da vida. Tá legal? Bom, aí agora eu vou calcular isso aqui, ó. Então, olha, a massa de cloreto. Olha, tem menos de 1 minuto, tá? Então, vai cair a linha do nada, tá? Eu vou fazer a conta e colocar o número, né? Provavelmente, quando eu terminar de colocar, já vai ter caído a linha. 0,1 vezes 0,9985 vezes 0,0251
Tira. Ok, gente? Ok, professor. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu fiz o cálculo aqui também, deu 0,1466, não sei se eu fiz certo. Eu considerei 147, 0,147. Arredondou, né? Arredondou. Isso. Então, 0,147 gramas de NaCl. Tá legal? Então, o que é importante sacar, tá? Que o titulante vai sempre na bureta. E esse cara que vai na bureta, eu sempre vou usar a normalidade vezes o volume. E o titulado é o cara que eu coloco no early. Então, eu preciso ter a massa ou o volume muito bem medido da amostra, porque eu sei a massa, mas se eu quiser saber concentração, eu preciso saber quanto eu tenho de amostra. Então, essa quantidade de amostra, porque a massa de cloreto, eu tenho ela muito bem medida, porque eu usei uma bureta aqui. Agora, a amostra, eu preciso dela muito bem medida para eu poder determinar a concentração, seja em porcentagem ou seja em gramas por litro. Tá legal até aí? Então, a massa a gente já fez. Agora, o próximo passo é a concentração de cloreto em porcentagem de NaCl. Cara, não complica. O grande segredo aí, né, é não complica. Então, aqui é que eu já tinha feito, né? Então, só que eu detalhei agora. Agora, eu preciso da concentração de cloreto em porcentagem de NaCl. Quem é que acha que teria dificuldade, sabendo a massa de cloreto e tendo essas informações que a gente tem, teria dificuldade de calcular a porcentagem de NaCl? Professor, eu fiquei na dúvida na hora de responder, eu ia até perguntar para o senhor, porque na fórmula a gente tem que dividir pela massa da amostra, e o senhor deu o volume da amostra, aí a gente teria que descobrir. Então, pode parar, porque é exatamente a pergunta que eu queria. Vamos simplificar a coisa. O que é porcentagem? É por 100. Tá, mas isso faz sentido para ti? Se eu chegasse para ti e falasse assim, tu trabalha numa farmácia, eu falo para ti assim, olha, eu preciso de uma solução de cloreto de sódio 10%. Como é que você ia fazer para preparar isso? Eu ia usar só 10% do Não, tá, cloreto. não me enrola. Tu está lá na farmácia, eu te peço para preparar uma solução 10%. Você vai lá na balança, vai pesar alguma coisa e depois vai dissolver em água. Quanto é que você pesa e dissolve para quanto? Então, se eu tiver 100 ml, por exemplo, 100 ml do total, eu vou pesar só 10. Tá, então, só que a gente não pode falar, como é porcentagem, é massa por massa. Como a água tem densidade igual a 1, 100 ml é 100 gramas, né? Mas, assim, a rigor, a gente diria, eu vou pesar 10 gramas de NaCl e vou dissolver para 100 gramas com água, ok? Então, isso é 10%. 10 gramas de cloreto em 100 gramas de água. Tá legal até aí? Sim. Então, acabou o teu problema. Se isso faz sentido para ti, o resto faz muito sentido se você tentar entender. Repara o seguinte,
A massa de cloreto de sódio é 0,147 gramas. A massa da minha amostra, que eu pesei, eu fui lá na balança e pesei, a massa da minha amostra pesada deu 15,235 gramas. Tá legal? Professor, de onde o senhor tirou os 15,235? Da balança, olha aqui, ó, massa da amostra pesada no laboratório. Ah, tá. Entendi. Tá? Tudo bem até aí? Se eu quisesse calcular a porcentagem e não tivesse a massa da amostra, eu não tinha como calcular. Tá bom? Sim, professor, tá bom, tá bom. Bom, então olha aqui, ó. Ó, eu tenho 0,147 gramas de NaCl dissolvidos em 15,235 gramas de amostra. Se em vez de 15 eu só tivesse 100 gramas de amostra, eu ia ter porcentagem. Simples assim, não complica, tá? Então, ó, eu tenho, em cada 15,235 gramas de amostra, eu tenho 0,147 gramas de cloreto, porque eu calculei, eu sei que isso é verdade. Se em vez de 15 tivesse 100, era porcentagem. Porque que é porcentagem? A massa em 100. Aqui eu tenho a massa em 15. Se eu calcular a massa em 100, eu tenho porcentagem. Fez esse cálculo, pronto, matou o teu problema. Ó. Uma regrinha de 3 aí, né, professor? É. Desde que ela faça sentido para ti, é basicamente isso. Como é que a gente calcula a porcentagem? A massa do que eu quero, dividido pela massa total, vezes 100. Então, o segredo é calcular a massa aqui corretamente, através dessa relação estequiométrica, né? Calculando a normalidade e volume do titulante sobre equivalente do titulado. Uma vez que eu fiz isso, calculei a massa de NaCl, acabou meu problema. Tá legal? Pode explicar de novo, por favor? O que é porcentagem? Gramas em 100 gramas. Ok? Ok. Eu sei que eu tenho 0,147 gramas de cloreto de sódio em 15,232 gramas de amostra. Se aqui, em vez de 15, fosse 100, eu já tinha direta a porcentagem, que era gramas. Tá bom, professor. Entendeu? Sim. Ó, se você quer saber se você entendeu mesmo, agora talvez fique mais claro. Porque aqui, o que ele está pedindo? A concentração de cloreto em gramas por litro de NaCl. Então, o que eu preciso? Gramas de cloreto por volume da minha amostra. Então, se eu pegar grama e dividir pelo volume da amostra em litros, eu tenho grama por litro. Então, só que assim, deixa isso claro, que é para não ficar dúvida para você, olha. Massa de NaCl, 0,147 gramas. Ok. Volume da amostra. Pô, quanto que é o volume da amostra? Cara, você mediu isso no laboratório. Você escreveu em algum lugar. Está escrito aqui, ó, volume da amostra, 15 ml. Entendeu? Então, pega o volume que você mediu lá e marca aqui, ó, 15 ml. Quer dizer, em litros, 0,015. Tá legal? Professor, então, da amostra, a gente precisa tanto do volume como da massa. Se eu quiser grama por litro, eu preciso só do volume. Se eu quiser porcentagem,
eu preciso só da massa. Se eu quiser os dois, eu preciso dos dois. E aí, no caso, a gente pesaria e colocaria para uma proveta para saber o volume? Não. Se tu falasse que tu pesaria e colocaria numa pipeta volumétrica, sim. Numa proveta, ela não é confiável. Ah, tá. Proveta, tu vai colocar 20 ml, achar que está colocando 20 ml, está colocando 18, só aí tu tem 10% de erro. Tá, entendi, professor. Entendeu? Então, na medida da massa da amostra e na medida daquilo que você quer usar, você precisa de muita precisão. Ali não é onde você vai perder tempo. Não onde você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo, por exemplo, na água que você joga no L. Se você jogar 50, 60, 70, não vai mudar nada. Mas na tua amostra, de jeito nenhum. A tua pergunta foi ótima, porque aí já relembra para o pessoal que esse é o momento de eu ter precisão. Tá legal até aí? Sim. Bom, então agora vamos calcular a concentração em grama por litro. Então, se você fizer desse jeito, eu acho que você não vai ter dificuldade de lembrar como é que fez. Olha, concentração em gramas por litro de NaCl. Tudo que é do NaCl eu estou deixando em azul. Então, olha, 0,147 gramas de NaCl dividido por 0,15 litros de amostra. Se você escrever desse jeito, você não vai errar nunca. Mas o povo não faz isso. O cara coloca 0,147 dividido por 0,015. Aí, no máximo, põe litros. E aí, em vez de colocar 0,015, o cara coloca 0,02251, que era o volume que eu usei de nitrato de prata, não tem nada a ver com a minha amostra. E aí, se eu fizer desse jeito aqui, eu não vou errar nunca. Dúvidas? Professor, o senhor pode fazer um outro que o equivalente grama dele dê, por exemplo, mais do que 1, 2, 3? Ó, eu poderia, mas eu acho que agora não é a hora. Porque cada caso é um caso, entendeu? Então, se eu falar isso agora, eu acho que eu vou enrolar todo mundo, entendeu? Então, por enquanto, vai trabalhar nessa... Porque assim, ó, o negócio é o seguinte, ó. Se a gente estivesse falando de ácido, por exemplo, a fórmula de um ácido, HCl, opa, aqui está muito pequenininho. Vou pegar um exemplo aqui, tá? HCl. Tá? Vamos falar outro ácido. SO4. Fala outro. A fórmula de outro, que tu lembre. Um outro, professor, ácido? Deixa eu ver aqui, professor. Vai. Lembra de algum aí, vai. Tem ácido acético também, né, professor? Ácido acético? Ácido acético e ácido orgânico vai te enrolar. Vai enrolar, né, professor? Não é difícil, mas assim, ácido orgânico é melhor esperar um pouco com isso. Um pouquinho mais. Vou pegar o ácido fosfórico, tá? Vamos pegar aqui base. Me dá uma fórmula de uma base qualquer. Um hidróxido qualquer. Hidróxido de sódio, pode ser? Pode ser. NaOH. Vai, outro. Tem hidróxido de potássio, pode ser também? Potássio. Pode. Outro. Hidróxido de cálcio. Cálcio, perfeito. Mais um. Hidróxido de... Hidróxido de alumínio. Pode ser hidróxido de alumínio? Pode ser, professor. O que tem de comum no ácido?
Hidrogênio ionizado. Esse cara aqui, e o que tem de comum na base? Hidroxila. Hidroxila, o H, professor. O H. Quem é que fez a pergunta do equivalente de grama? Professor, Ricardo? Então, tu vai fazer um favor para mim. Eu te falei que o K, né, calcular o equivalente grama, seria a massa molar dividido por um número. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Chuta um número para o HCl. Seria a massa molar dividido por quanto? Seria dividido por 1 mesmo, professor. Acertou. Então, 1, né? E aqui? Ácido sulfúrico. Aí seria dividido por 2, né, professor? Acertou. E aqui? Aí seria dividido por 1. E aqui? Aí seria por 3. E aqui? 1 por 1 também, professor. Aqui? Também 1 por 1. E aqui? Aí seria 2 por 2, né, professor? E aqui? Aí seria 3 por 3. Pronto. Qual é a tua dúvida? Para ver, assim, o resultado que ia dar, assim, se ia dar uma diferença. Tu já viu? É só tu pegar isso aqui, divide por 1, isso aqui tu divide por 1, isso aqui tu divide por 2, isso aqui tu divide por 3. Tu já fez. Calcula a massa molar por 2. Certo, então, professor. Hã? É que às vezes pode dar uma, por exemplo, de inox, né, para você dar, por exemplo, menos 2. Aí eu teria que multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3, aí ia dar Não. equivalente Para, de grama. para. Isso aí é mais para frente. Não, aí, quando é ácido, geralmente o número de H+ que reagiu. Quando é baixo, o número de hidroxila que reagiu. Quando é sal, o que vai fazer... Qual é a característica do sal? Não é número de hidroxila, não é número de H+. A característica do sal, o que é? NaCl. A característica do sal é formar íons, não é isso? Isso, vale. Isso. Quando eu coloco em água, eu formo íons, certo? Tá legal? Vou pegar aqui. Vamos pegar outro. Deixa eu ver aqui. Mais um, para encerrar.
bem. Eu quero calcular o equivalente grama do NaCl aqui. Eu divido por quanto? Aí vai ser 1 por 1, professor. Não, eu divido por quanto? Por 1. Perfeito. E aqui? Aí vai dividir por 2. Tá. E aqui? Por 2 também. E aqui? Aí, no caso, seria por 6, professor. Isso. Que é 2 mols dele, né? 2. Exatamente. Então, você percebe? Se é ácido, como é que o ácido reage? Então, tu olha para isso. Se é base, como é que a base reage? Tu olha para isso. Se é sal, como é que o sal, qual é a característica do sal? Tu olha para isso. Não complica. Ah, professor, eu perguntei também porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida nisso aqui. Ó. Eu sei disso. Eu sei disso, mas é que eu estou falando, a saída mais coerente é essa. Entendeu? Mas assim, E, professor, o senhor vai deixar esse rascunho no portal também, né? vó, Beleza. tudo bem? Tudo bem. Bom, agora é o seguinte. São 10h05. Vocês têm 5 minutos para fazer isso aqui, ó. Determinar a massa de cloretos em gramas de Cl-, usando os mesmos valores que tem aqui. Só que em vez de ser NaCl, eu quero como Cl-. Deu para entender? Ixi, Então, tem que... uma colher de chá, ó, já estou te calculando o equivalente grama, né? É a massa molar dividido por 1. Então, tu vai usar só 35,5 dividido por 1. E aí, você vai fazer os cálculos e ver quanto é que daria essa massa em gramas de cloreto. Tá legal? 4 minutos para vocês fazerem, são 10. Professor, desce de novo o início dela. Não entendi. Coloca o início da demonstração. Vai aqui, bate uma foto disso, vai. Mas senão a gente vai apanhar para fazer. Bate uma foto disso. Pode subir no professor. Não tem mais nada. Aí. Pronto. Foto disso. Bateu? Oi, professor. Agora é disso aqui, ó. Calma aí, só um minuto, professor. Pronto. Agora é isso aqui, ó. Pronto, professor. Aqui. Pronto. E aqui. Aí, se não der tempo, fica como lição de casa. Não, vai dar tempo. Não vem com história, não. Não me enrola. Vai. Calma aí, professor, só um segundo. Agora só tem 3 minutos. Professor, Diga. eu não sei fazer, não. Faz e erra. Como é que vai fazer Cl-? Está escrito aqui, ó, Cl-. Tu vai usar só a massa molar do cloro, que é 35,5. Já está aqui o equivalente. Prontinho. Ah, tá. Ignora. Tá feito. Professor, dá 0,088 gramas? Aí eu já não sei. Você tem que calcular.
Ô, Ricardo, tu tá conversando comigo o tempo inteiro, tu trabalha em farmácia? Não, professor, pior que não. Bom, 10 e 10. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu a chance. Ó, massa de cloreto. Então, eu vou chamar o cloreto de azulzinho. Então, massa de cloreto, que é o que eu quero. Só que agora eu só quero o cloreto. Então, o que? Normalidade vezes o volume do meu titulante. Então, olha, o meu titulante é o mesmo. Então, a normalidade, o fator, o volume não muda nada. A única coisa que muda é o equivalente grama, só isso. Então, se eu quiser calcular NaCl, eu uso equivalente grama do NaCl. Se eu quiser usar cloreto, eu uso equivalente grama do cloreto. Então, o equivalente grama que eu usar é como que eu vou calcular a massa. Então, essa massa aí vai dar 0,0890 gramas de NaCl. Quem tem dúvida? Ninguém. Agora eu quero saber o seguinte. Eu tenho. Professor, não é 0,089 só do cloreto? Desculpa, claro que é. Ah, tá. Eu é que fiz uma babaquice aqui. Dúvidas? Obrigado, viu? Dúvidas? Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém aqui que trabalha em farmácia ou que trabalha ou já fez estágio em hospital, trabalhando como farmacêutico? Ninguém? Então, imagina a seguinte situação. Você trabalha num hospital, o médico chega para você e fala assim, olha, eu preciso que você me prepare um medicamento, uma injeção aí com, sei lá, 10 miligramas de ferro 2. Normalmente você usa sulfato de ferro, que você já tem lá prontinho. Então, para ti é fácil, porque já está tudo calculadinho. Só que acabou o sulfato de ferro no hospital. Mas você tem oxalato de ferro. Aí você chega para o médico e fala, olha, eu não tenho mais sulfato de ferro, pode usar oxalato? Aí o médico fala, pode. E aí? Para você ter a mesma quantidade de ferro, quanto que você vai precisar pesar de oxalato? Deu para entender a pergunta? Não é como faz, é só entender o que tem que fazer. Deu para entender qual é a dúvida? Sim, professor, eu acho que sim. Então, isso é muito mais simples do que parece. Então, está vendo esse cálculo todo aqui? Eu já não sabia que de NaCl eu tinha 0,147 gramas. Então, você pode calcular desse jeito? Pode, mas não precisa. Porque quando você tem NaCl, ele forma Na+, e Cl-, não forma? A massa molar desse cara não muda. O cloreto de sódio é sempre 58,5 e o cloreto é sempre 35,5.
Se isso não muda nunca, se eu tivesse, em vez de 58,5, 0,147, essa massa ia ser proporcional. Então, se eu pegar aqui, fizer uma regra de 3, 0,147 vezes 35,5, dividido por 58,5, imagina, vai dar o mesmo valor que tinha ali em cima. Só tem alguma coisa aqui que está... Essa conta aqui está errada. Essa conta aqui deve dar 0,0892. Porque você não pode multiplicar 0,1 por 35 e dividir por 58 e dar um número maior, né? Isso é 0,0892, que é basicamente o que deu aqui, só uma diferença de aproximação, né? Então, repara que isso aqui, esse tipo de conhecimento pode ajudar muito na tua vida dentro da farmácia. Deu para entender? Imagina que eu quisesse calcular a concentração em gramas por litro de cloreto. O que eu faria? Gramas de cloreto dividido pelo volume da amostra, 0,015. Aí eu teria gramas por litro de cloreto. E isso não precisa se preocupar agora, que mais para frente a gente vai fazer um monte de exercício em cima disso, é só para adiantar o expediente, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse miligramas por litro de cloreto, se eu tenho grama por litro, miligrama por litro, era só multiplicar por 1.000. Então, na verdade, quando você consegue fazer esse cálculo de massa, o resto você tira fácil. E é isso, a aula para por aqui. Se alguém tem dúvida, agora é a hora, tá? Se ninguém tem dúvida, a gente tem 5 minutos para terminar a aula. Use esses 5 minutos para fazer os relatórios, ou pelo menos olhar o que tem no relatório, porque aí, se aparecer alguma dúvida, ainda tem alguém aqui que possa tirar a tua dúvida. Professor, fala. Referente ao trabalho lá, que está... Tipo, tem as reações que eu acho que é de 1 a 20. Eu vou colocar as reações que o senhor fez no primeiro vídeo do YouTube, é isso? Então, o que você está falando? Ah, para colocar ali? Sim. Isso, é isso que eu vou ter que fazer, né? Ou vai ter que assistir o vídeo, e aí você vai ter que... Bom, teve gente que na hora anotou, né? Precipitado branco, precipitado não sei o quê, tá? Então, tu vai anotar isso, qual é a cor do precipitado, tá? Só que tu vai ter que identificar quem é o precipitado. Então, deixa eu dividir de novo aqui. Não, é essa aqui, não é essa. Reações iônicas que tu está falando, não é essa aqui, né? Isso. Então, isso, o que você vai ter que fazer? Aqui, olha o que deu. CO2. Esse aqui, formação de gás. Tu vê o vídeo. Formação de gás incolor. Bom, se é formação de gás incolor, perfeito. Então, tu escreve aqui, formação de gás incolor. Mas quem é o gás? CO2. Tá? Então, por exemplo, você pega aqui, aqui não tem, mas, por exemplo, HCl com nitrato de prata. Pô, se tem prata e tem cloreto, vai formar cloreto de prata. A gente tem uma titulação de cloreto de prata com nitrato de prata. Cloreto sódico com nitrato de prata. Então, quando você coloca os dois, o que acontece? Vai formar um precipitado branco. E aí cabe a você, avaliando a reação, descobrir precipitado branco de quê? Precipitado branco de cloreto de prata, precipitado branco de, sei lá. Deu para entender? Então, você vai ver a reação e escrever a reação. Depois, aqui, tu não precisa escrever o que tu viu. Não precisa escrever a reação.
só precisa identificar quem é o produto que deu aquela cor, ou que saiu um gás, tá? Então, tu tem que saber que é CO2. Podia Então, ser... colocou CO2, já era, né, professor? Não precisa nem colocar a formação de gás incolor. Não, é assim. Se tu colocar a formação de gás incolor, isso tu acertou. Tu errou o gás, tu errou o produto da reação, mas tu acertou isso aqui. Entendeu? Então, não é bem assim, tá? Quer dizer, são duas informações. Você pode acertar uma e errar a outra. Certo. Então, e aí é que vai sair uma nota daí, tá legal? Provavelmente, cada atividade dessa, são 5 atividades, para cada atividade dessa vai ter um valor 2. Então, você não vai ter 0 ou 10, entendeu? Tá? Tu vai ter, sei lá, entendeu? Aqui tu pode tirar 1,2, 1,5, 1,8, 2, tira 0, vai ser meio difícil, né? Ok, professor, é só essa dúvida só. Entendeu? Até porque Mas, isso... professor, se eu não me engano, no vídeo eu acho que só tem 20 reações ou tem as 21 lá? Tem 21, porque a última é aquela que fica formação daquele precipitado amarelo dourado. Assim, que é o chumbo e o Iodeto. iodeto. Que é aquela reação mais chamativa. Ó, falta menos de 1 minuto, vai cortar, tá? Ok, mas entendido já. Tá? Então, tem todas, porque a última é a que assim chama mais atenção, por isso que eu tenho certeza que tem todas. Eu só estou falando que vai terminar, porque daqui a pouco vai cortar e eu vou ficar... Tá? Então, eu vou parar de dividir a tela e, conforme combinado, espero até sexta-feira. O que chegar depois de sexta, metade da nota. Beleza, professor. Obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção, gente. E boa noite. A aula só depois das provas, tá? Boa gente, professor, hoje. Obrigadão.